Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Recebemos muitos e-mails, hoje vamos tentar responder um e comentá-lo. Recebemos o seguinte e-mail de uma irmã nossa. Eu vou ler ele na íntegra e depois nós vamos dividir em 3 pontos e comentá-los. O terreiro que estou há quase um ano educando a mediunidade tem filhos que, se faltarem às obrigações, o orixá castiga severamente. Vem o orixá, ou vem o Exu ou a pombagira, a pessoa dá com a cabeça na parede, rala a cara no chão, fica doente. A dirigente diz que desde que foi iniciada, não pôde mais largar as obrigações. Toda vez que ela tentou parar, ficou muito doente e teve que voltar atrás. Agora, perto de fazer um ano de terreiro, estão me exigindo que faça um bori, sendo sacrificado um pombo em minha cabeça para que eu fortaleça a mesma e feche o corpo. Estou com medo, pois não é isto que esperava da Umbanda. Se sair desse centro, haverá alguma punição? Vamos tentar comentar em 3 partes este e-mail. Lembrando que nós respeitamos todas as formas de culto ou de religiosidade que envolvam o mediunismo, e o fato de nós respeitarmos não quer dizer que nós concordemos. Nós temos que ter um diálogo interreligioso, mas sabendo que muitas vezes certas misturas elas não são benéficas, digamos assim, para a nossa mediunidade e para a Umbanda de uma maneira geral. Não queremos aqui preconizar nenhum purismo, nenhuma superioridade, seja a quem quer que for, mas cada coisa no seu lugar. Bananeira não colhemos banana em pé de laranjeira, nem laranja em pé de bananeira. A natureza nos mostra que cada coisa tem que ter a sua raiz, tem que ter o seu galho, digamos assim, né? Bom, vamos comentar aqui. O terreiro que estou há quase um ano educando a mediunidade tem filhos que, se faltarem às obrigações, o orixá castiga severamente. Vem o orixá, ou vem o Exu, ou a pombagira, a pessoa dá com a cabeça na parede, rala a cara no chão, fica doente. Bom, primeiramente, nenhum espírito que eu conheça, e lá se vão 43 anos do meu batismo na Umbanda, na Cachoeira de Itacuruçá, espírito trabalhador da lei da Umbanda vem punir o seu médium, bater o seu médium, ralar o seu médium, jogar no chão. Então, entendemos que esse tipo de manifestação desta forma não fazem parte daquela Umbanda que o Caboclo das 7 Encruzilhadas nos ensinou dentro dos seus fundamentos e normativas de rito. Então, alguma coisa que há de diferente em relação ao processo de sintonia dos médiuns desse agrupamento em relação a essa categoria de espíritos que estão procedendo dessa forma, digamos assim, violenta em relação aos médiuns e demonstra um desequilíbrio mediúnico aí nesta sintonia. A dirigente diz que desde que foi iniciada não pôde mais largar as obrigações. Toda vez que ela tentou parar, ficou muito doente e teve que voltar. A Umbanda não tem uma codificação, a Umbanda não tem um livro sagrado, ela não tem um profeta, ela não foi uma revelação divina cheia de dogmas inquestionáveis. O Caboclo das 7 Encruzilhadas, quando anunciou Umbanda e afundou no plano terra, elencou algumas normativas de culto e trouxe os fundamentos da Umbanda, que basicamente seriam fazer a caridade, não sacrificarem mais, todos nós vestimos o branco, com os espíritos que souberem mais aprenderemos, os que souberem menos ensinaremos, e todos de mão dada teremos o Cristo Jesus como o maior mentor. Este foi a base dos fundamentos que o Caboclo das 7 Encruzilhadas nos deixou. Ao longo do tempo, com o crescimento dos terreiros, foram se adaptando elementos de ritos dentro dessa grande diversidade que é a Umbanda. Aí eu
ficaria a pergunta, mas esses elementos de rito não se afastariam dos fundamentos deixados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas? Não, porque o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas contemplou estas adaptações quando ele autorizou a tenda espírita São Jorge a trabalhar em giras públicas com Exu e introduziu o atabaque nas curimbas. Vejam bem, na época que o caboclo deixou essas normativas, esses fundamentos, não se podia nem registrar o nome Umbanda no registro especial de pessoa jurídica, tinha que se utilizar o nome espírita, senão não era registrado. A polícia perseguia, principalmente na primeira fase da Era Vargas, perseguia os terreiros, mandava fechar. Então, a questão de giras públicas de Exu e elemento de percussão como atabaque, Caboclo, inteligentemente, naquele contexto, não autorizou. Oportunamente, ele reavaliou isso aí e autorizou que a tenda São Jorge tivesse elementos de rito diferentes do originalmente preconizados quando da fundação da Umbanda pelo Caboclo. Então a Umbanda contempla esta diversidade e que cada dirigente, cada fundador, cada chefe de terreiro tem autonomia junto com seus guias, com seus mentores, de fazer essas adaptações rituais, sendo que o núcleo central são os fundamentos, que seria, digamos, o núcleo duro da Umbanda, são os fundamentos deixados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Nós mesmos, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, utilizamos elementos rituais preponderantemente na Goqueto. As imagens dos nossos orixás são africanas, contudo nós preservamos esse núcleo duro dos fundamentos do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Muito provavelmente, voltando ao e-mail da nossa irmã, a dirigente foi iniciada em um outro culto, em um outro rito, e trouxe os fundamentos desta iniciação para o seu terreiro de Umbanda, que ela é dirigente. Então, digamos assim, que ela adaptou dentro do seu terreiro esses fundamentos que são de uma outra opção religiosa. E toda vez que ela tentou parar com as obrigações sacrificiais, ela ficou doente. Há que se comentar que não é nenhuma oferenda, nenhuma obrigação que nos deixa doente ou não. Os distúrbios que são causados no organismo não é a mediunidade em si ou as oferendas que geram esses desequilíbrios, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade de que este fluido se reveste. Então, a qualidade dos espíritos que estão vibrando nesta egrégora é que estão causando as doenças, as fraquezas do organismo e todos os processos quando se deixa de fazer as oferendas. Não é as obrigações, não é necessariamente a obrigação em si, e sim o fluido, o tipo de fluido que esses espíritos geram e na qual eles atuam através do intercâmbio mediúnico. Agora, perto de fazer 1 ano de terreiro, estão me exigindo que faça um bori, sendo sacrificado um pombo em minha cabeça para que eu fortaleça a mesma e feche o corpo. Estou com medo, pois não é isso que esperava da Umbanda. Se sair desse centro haverá alguma punição? Primeiramente, eu não posso comentar nada sobre bori, que isso eu não sei como é que se faz, não é da Umbanda que eu aprendi há 43 anos, que vem lá dos fundamentos do fundador da Umbanda, que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Quanto a nossa irmã estar com medo, e se ela sair do terreiro vai ter alguma punição, lembre-me, minha irmã, que cada um de nós é um espírito. Cada um de nós está sob a égide de Xangô, o grande maestro de todas as nossas relações com o mundo oculto, dentro da máxima da lei universal de causa e efeito, que todo efeito tem uma causa geradora. Se o teu coração está contrariado com isto, e que é da lei maior de Xangô o teu livre-arbítrio, siga teus passos. Vá com tranquilidade, meu irmão. Se você tiver que se desligar desse agrupamento, procurar um outro, procure
com respeito, agradecendo a experiência que você passou durante esse ano, lembrando que nada se perde no cosmos. Todas as experiências, tudo que nós passamos está sendo acrescentado no nosso espírito como ensinamento, e quanto você sairá fortalecida dessa experiência no momento que você superar esse momento de fragilidade, de medo, que Umbanda é amor, Umbanda é acolhimento, Umbanda não amedronta, Umbanda não joga médium no chão, Umbanda não rala cara de médium, Umbanda é fraternidade universal, acolhimento e amor, orientação, espiritualidade. Umbanda nos liberta e não nos aprisiona. Espero ter podido ajudar humildemente nosso trabalho fraterno. Eu sou Norberto Peixoto, até a próxima oportunidade, meu irmão.